Olá, youtunautas! Eu sou Larissa Padrão, este é mais um Fora do Padrão e eu deveria ter começado esse vídeo com um olá, criançada. Porque eu vim falar de um filme que vem falar com você, jovenzinho da minha geração. Bingo, Rei das Manhãs, chega às telas de cinema contando a história do surgimento do palhaço Bozo, que dominou as telinhas do SBT, que também meio que era Record na época, uma confusão, de 1980 a 1991. E eu fiquei muito surpresa com o filme. Ele tem defeitos, claro, sempre tem, eu não resisto a falar deles. Mas ele tem pontos brilhantes, principalmente técnicos, que mostram que o nosso cinema nacional não deve nada ao cinema gringo. O filme não é uma biografia ao pé da letra. O Bozo, da vida real, teve vários intérpretes ao longo dos 11 anos, foram vários atores interpretando, e o filme, ele narra a história como se fosse apenas um deles, mas também não é exatamente a vida dessa pessoa. Ele está muito mais interessado em traçar um panorama da época, da década de 80 no Brasil, e principalmente desse mundo do entretenimento. E por isso ele toma uma liberdade poética de misturar coisas que realmente aconteceram com esse ator, com a vida real dele, com coisas do personagem Bozo que não era vivido por esse ator, pra criar uma narrativa que abarque tudo isso. Eu não vou falar qual é o nome desse ator, porque esse vídeo é sem spoilers, e você pode tomar uns spoilers se você for pesquisar a vida dele antes de assistir o filme. Então eu sugiro que primeiro você assista e depois você vá lá na Wikipédia pesquisar o que você quiser. Pra vocês, jovenzinhos que não sabem, os anos 80 era tipo uma realidade paralela no Brasil. Politicamente, a gente vivia o finzinho da ditadura ali, então era uma época com um pouco mais de abertura depois de décadas de repressão, e isso se refletiu muito nos produtos culturais brasileiros. Era sexo, drogas e rock and roll no mundo inteiro, mas no Brasil era diferente, e o filme tem uma fala que nós, usuários do Twitter, conhecemos muito bem, que é: o Brasil não é para iniciantes. Então aqui era muito mais do que sexo, drogas e rock and roll, aqui era putaria, drogas e malemolência. O cinema começava a ficar estagnado depois de uma década auge de pornochanchadas, e a gente começava a ver na TV essa experimentação, esse povo tentando ter uma abertura maior. E eles testavam todos os limites, né, morais e estéticos, porque santa cafonício, década de 80. E os limites morais também, tipo, era super de boa você ligar a TV e ver a Xuxa com um maiô cavadão até o umbigo, com um monte de criança do lado, tipo, era de boa. Inclusive a TV na época era muito parecido com o que são os memes hoje, que basicamente é Xuxa e Gretchen. E eu acho que cultura do espetáculo, eu acho que sempre existiu, mas aqui talvez a gente esteja começando a falar de uma exacerbação dessa época do tudo pela fama. Então é muito mais esse retrato histórico e social que o filme está preocupado em contar, muito mais do que a biografia. Porque além do protagonista, o que a maioria dos personagens desse filme querem é holofotes, custe o que custar. E algo que eu achei muito bacana é que esses filmes nacionais mais mainstream, né, esses globofilmes da vida, e esse filme é um globofilme, eles sempre carregam muito de um discurso moralista que a gente vê nas novelas. Então mesmo aqueles que tentam fugir um pouco do padrão, no final das contas sempre rola uma moralzinha da história, alguma coisa assim. E aqui ele tá contando uma história que tinha muito potencial pra ir pra esse lado moralista, e ele não faz isso. É um filme que não julga, ele é um retrato. Mas enfim, vamos aos enredos, lembrando que todos os nomes, mesmo os reais, foram trocados por nomes fictícios para ter um pouco mais essa liberdade poética, por algum motivo menos o da Gretchen. A Gretchen é a Gretchen no filme. O Augusto, interpretado pelo Vladimir Brista, é um ator fracassado que só conseguiu alguns papéis em pornochanchadas e pequenas pontas na TV, e ele vive à sombra de duas mulheres da sua vida. Uma é a sua mãe, com quem ele mora, mesmo já tendo seus claramente 40 anos. Ela é interpretada pela Ana Lúcia Torre e é uma atriz que já fez muito sucesso no passado, mas no momento está em decadência e é jurada de um programa de auditório. Pra vocês, crianças que não sabem, na década de 80 existia aproximadamente 459 mil programas de auditório na TV. E a ex-esposa dele, que é vivida pela Taina Miller, que é uma atriz de novela que faz muito sucesso, e eles têm um filho juntos, o Gabriel, que é um menino pelo qual ele faz tudo. Você vê desde o começo do filme que ele é apaixonado pelo menino. E um dia ele vai fazer um teste pra TV e ele vê a fila pra um teste de um programa de palhaço. E aí ele decide entrar e tentar o teste pra esse programa de palhaço. E esse é o teste pro programa Bingo, leia-se Bozo, que já era um grande sucesso na TV americana, e ele tá sendo trazido pelo Brasil pelo gringo, que é o chefão do programa lá nos Estados Unidos, que tá tentando implementar esse formato aqui, e ele tá fazendo esse teste junto com a Leandra Leal, que é a diretora do programa. E o teste dele é uma das cenas mais engraçadas do filme, porque ele começa a
xingar o gringo, que realmente é muito escroto, em português, mas fazendo expressões muito engraçadas, e o gringo não entende nada, mas ele vê todo mundo no estúdio inteiro rindo, e aí ele consegue o papel dessa forma. E essa é apenas uma das piadas do filme que funciona. O humor dele é muito bom, ele não tá ancorado naquelas piadas de Jim Mocó da vida. Os personagens são espontâneos, realistas, e as expressões faciais do Vladimir são muito boas. Só que o Augusto não é um cara que gosta de aceitar ordens, ele gosta de criar, e ele começa a criar pro personagem, ele dá brasilidade pro personagem, tirando ele daquele formato engessado sem graça americano, e com isso ele transforma o personagem num sucesso. E com o sucesso vem o exagero, porque, né, dinheiro compra droga, sexo. E isso junta com o drama pessoal, que é o Augusto gosta da fama, mas ninguém pode saber que ele, Augusto, é o Bingo. Existe uma cláusula de contrato que proíbe isso. Então o Bingo é um sucesso no Brasil inteiro, mas ele é um Zé Ninguém. E os exageros se transformam em vício, e a ascensão se transforma em queda, e aí você tem aquela clássica narrativa ascensão e queda do cinema. Mas não é clichê, não é o ascensão e queda das novelas, também não é o ascensão e queda daqueles modelos blockbusters simplesmente chupados pro Brasil. Tem brasilidade, tem cara de anos 80, tem a nossa cultura. Então é a narrativa clássica, mas com identidade brasileira. Então deu muito orgulho ver essa narrativa bem construída no cinema brasileiro, falando português, e eu vou falar dos aspectos técnicos que fizeram ela ser muito bem construída. Eu tava falando sobre a qualidade do cinema nacional no Twitter, e o Joezer veio me falar uma crítica que eu parcialmente concordo também, que é em muitos filmes nacionais desses mainstream, não estou falando dos independentes, parecem que os diálogos são um pouco forçados, parecem que eles não fluem naturalmente. E eu acho que um dos motivos é a cultura da novela, é essa coisa de que a cultura da novela tá em tudo no Brasil, e não dá pra ter diálogos bem construídos em novelas, porque as pessoas precisam escrever 2 horas por dia, e não dá pra exigir atuações brilhantes, porque o mesmo ator grava 25 cenas por dia, e isso muitas vezes acaba se refletindo no cinema. Mas eu também acho que tem um pouco a ver com a qualidade do som. Eu não sei o que acontece, que existem alguns filmes nacionais que tem um pouco problema no som. E aí eu acho que isso talvez force um pouco os atores a forçar um pouco mais a dicção pra ficar claro. E com isso pode acabar perdendo a naturalidade. Não sei, é um palpite, mas isso não acontece no Bingo. O som dele é muito bom, pelo menos na sala que eu assisti eu entendi absolutamente tudo, e os diálogos são muito fluidos, muito naturais, são muito bem construídos. E a dinâmica entre os personagens também funciona muito bem. O personagem do Augusto é muito bem desenvolvido, assim como o arco dramático de ascensão e queda dele, e isso, claro, é mérito do Luiz Bolognese, que é o roteirista desse filme, que também é roteirista de todos os filmes da Laís Bodansky. Mas, é claro, esse mérito não é apenas do roteiro, mas também é do Vladimir Brista, que me surpreendeu muito. Eu não acompanho muito o trabalho dele, eu não assisto muito televisão, então eu fui muito surpreendida positivamente, porque ele fez um trabalho brilhante de construção de personagem aqui. Ele é um ator incrível. Ele claramente criou 2 personagens diferentes. O Bingo e o Augusto não são a mesma pessoa, o que é super coerente, porque aquela maquiagem é como se ela desse superpoderes a ele, aquilo transforma ele em outra pessoa realmente. Então as expressões do Bingo você vê que é de um ator que estudou aquilo, que estudou como é que se faz comédia apenas com expressões faciais, e funciona muito bem. E o Augusto é um cara em crise, e não é fácil você retratar crise sem ficar over, e não é. Ele soube fazer na medida certa. E essa história de ascensão e queda também é narrada por luz, e aqui esse é o trabalho do Lula Carvalho, e eu falei isso no meu Twitter e eu repito, quem é Emanuel Lobesque na fila do pão dessa família Carvalho? A maneira como ele ilumina e move a câmera é algo sensacional, e vale destacar que iluminar alguém com maquiagem de palhaço é um desafio, não é algo fácil, mas ele sabe aproveitar até o que há de assustador na maquiagem de palhaço, porque palhaços são assustadores, desculpa, as pessoas que discordam disso estão erradas. Tem uma cena em que tá tudo meio escuro e a câmera tá bem de baixo, então o Bingo está imponente, tem algo meio assustador aí, mas aí ele começa a dançar lentamente, uma dança que é muito engraçada, é uma quebra de expectativa muito grande no que você tá sentindo. E tem algumas cenas que eu preciso destacar porque elas são muito fodas. Tem uma que ele tá atuando com a mãe dele, e aí eles estão apenas com metade do rosto iluminado, e isso tem tudo a ver porque eles são 2 fracassados tentando a fama, e essa luz vem do quadro da mãe dele, que já foi uma artista de sucesso, é muito bem pensado. E tem uma que ele tá nesse momento de queda, e aí ele vai afastando e a câmera meio que cai, porque é a queda, e a gente vê essa cena de lado e ele vai se afastando e as luzes vão com ele, tipo, é muito incrível. E no clímax, você tem a câmera girando em volta dele, que faz todo sentido porque o personagem está super confuso e depois ela vai se afastando bem de longe, não vou dar detalhes porque não é o clímax do filme,
mas é muito bem pensado. E nessa cena também tem outra coisa que é um grande destaque do filme, que é a trilha sonora. A trilha sonora é sensacional. Ela lembra aqueles filmes de aventura que eram clássicos da década de 80, ela é aquela trilha que vai crescendo, bem aventura mesmo, mas ela também é meio sintética, um pouco que lembra os videogames da época. Ela é bem única, é um baita trabalho de criação do Beto Vilares, que é quem fez a trilha desse filme. Mas a ambientação não está apenas nisso, não está apenas em iluminação e trilha, o design de produção também é fantástico e ele está nos pequenos detalhes mesmo. Ele não está apenas no figurino e nos cenários, que são muito bem construídos, mas eles estão em detalhes como... O filme tem algumas falas em inglês, porque tem um personagem que é gringo. As legendas de quando o gringo fala, elas são meio pixeladas, lembrando também essas telinhas de videogame. É muito bem pensado. Nos créditos iniciais aparece a mensagem: ajuste o controle de tracking, coisas que quem tem menos de 25 anos não vai entender nada. E logo depois aparece o cartão de censura da época liberando o filme, porque naquela época os filmes precisavam ser liberados pela censura. Então, uma construção que está nos pequenos detalhes, e isso mostra um grande controle do diretor, que é o Daniel Rezende, que está estreando na direção nesse filme. Mas ele é muito famoso pela montagem, ele é um montador muito bem estabelecido no cinema. Ele montou Cidade de Deus, Tropa de Elite, Árvore da Vida, do Terrence Malick, e uma grande estreia ele soube fazer um retrato comovente e muito coerente da década, mas vocês lembram que eu falei no início que esse filme tem defeitos, e pra mim ele tem um grande defeito, então vamos a ele. As personagens femininas são todas ridículas, todas, sem exceção. E veja bem, eu não esperava que os personagens fossem nenhum feminista, porque afinal é o Brasil na década de 80, numa época que era entendido que função de mulher na televisão era rebolar a bunda. Então ouvir o Bingo dizer, por exemplo, que a diretora está de mau humor porque ela é mal comida, é horrível, dói, mas é realista. É provavelmente o que um homem escroto falaria naquela época, infelizmente é o que muito homem fala ainda hoje. Ele é um personagem real, complexo e escroto. Então eu acho real que o filme traduz esse machismo da época, eu acho que é até bom, porque funciona como denúncia, mas é diferente os personagens serem machistas do filme também não contribuir muito para o desenvolvimento feminino. O filme é feito no século XXI e ele não faz nada para mudar essa visão que é corroborada pelos personagens, então isso é bem problemático. A Leandra Leal é a primeira diretora de um grande programa naquela emissora, como ela mesma ressalta no filme, eu ouvi aquilo e falei tipo, yeah! Mas nada, absolutamente nada que acontece pro sucesso do programa é mérito dela, é tudo mérito do Bingo. Ele dá ideias, ela tenta refutar, mas no final as ideias dele dão certo e aí ele é o responsável, ela basicamente é um fantoche. Ele ganha um prêmio e aí ele fala, esse prêmio também é seu, só que não é, porque nós sabemos, nós vemos que ela não faz nada, é ele que manda no programa basicamente, então tipo, aí, o que é isso? É tipo o homem dando biscoito pra ela? E ela não tem personalidade nenhuma, o próprio Augusto fala isso. Inclusive ele acha que ela vai passar a ter personalidade se ela soltar um cabelo, porque isso é uma coisa incrível, assim, dos homens, eles acham que a mulher de cabelo preso, ela está reprimindo a sua vida, entendeu? Se ela soltar o cabelo, ela vai de repente virar Mulher Maravilha. Mas o filme não mostra mesmo, o filme não mostra quem ela realmente é, tudo que ela faz na narrativa é em função da narrativa dele. E isso pra todas as personagens femininas do filme, inclusive pra mãe, que é a personagem melhor trabalhada, mas ela é melhor trabalhada quando ela está em relação com ele. Ela sozinha não tem força nenhuma, ela é uma personagem descartável quando está sozinha. E é uma pena porque eu queria ver muito mais ela no filme, porque ela é uma atriz sensacional, ela é uma personagem ótima. E a Taina Miller, coitada, ela é a personagem mais dispensável dos principais desse filme. Tipo, ela é a mãe que busca o filho, de vez em quando. E eu sei que tem um monte de homem que vai assistir isso e falando, nossa, mas o filme não precisa levantar bandeira. E não precisa mesmo, mas se os personagens masculinos fossem mal desenvolvidos, eu também reclamaria disso. Quando é com os femininos eu reclamo ainda mais, porque isso é um padrão que já deu, a gente não tolera mais, a gente não tem mais que tolerar isso. Então, seja realista, retrate o machismo dos seus personagens, é compreensível, mas o filme precisa transformar suas personagens femininas em complexas, reais, mulheres que tenham sua narrativa própria, mulheres com as quais a gente se importa. Então é isso, Bingo é um filme que pra mim tem um grande problema, mas ainda assim é um filme que eu recomendo muito, ele tem pontos brilhantes, tecnicamente ele é muito sensacional. Vá assistir no cinema, isso é muito importante pro fomento do cinema nacional. E é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o filme, o que você achou, deixa aqui ou nas redes sociais também, você pode me acompanhar por lá. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative o botãozinho das notificações, aquele sininho, curta esse vídeo, deixe seu joinha que ele é importante e volte sempre!